Vamos lá, vamos a mais um estudo da Palavra de Deus, hoje com o tema Escravos de Cristo. Tema bastante complexo e que a gente fez questão de abordar aí nessa nossa série, né? Confere na Palavra. E, como sempre, olha, Bíblia na mão para que você possa também ter um entendimento sempre à luz da Palavra, não apenas do que eu estou dizendo aqui para você, tá bom? Então nós vamos abordar esse tema tão complexo, tão discutido e muitas vezes tão combatido erroneamente, que é escravos de Cristo. Alguns dizem assim, não, eu sou filho, eu não sou escravo. Então quando você diz eu não sou escravo, eu sou filho, deixa eu te explicar, você é filho de Deus. O que você deveria ser de Jesus é escravo do seu amor. Outra coisa, nós já tratamos aqui em outros estudos sobre o senhorio de Cristo. Ele é o Senhor de todas as coisas, é aquele que deveria ser reconhecido como dono da minha vida. Você fala isso, eu tenho certeza. A maioria de nós, sobretudo cristãos, falam isso. Jesus é o meu Senhor, Ele é o dono da minha vida. Bom, se Ele é o dono da sua vida, você acaba de referendar a condição tua como um doulos, como um escravo de Cristo. Tá bom? Outros dizem assim, não, mas a palavra doulos também significa servo, e aí eu sou um servo, não tem que ser um escravo. Deixa eu te explicar o contexto da palavra doulos. Naquela época do Império Romano, havia uma palavra específica para tratar escravos, no grego, escravos e jornaleiros, aqueles que trabalhavam por uma jornada de trabalho, tá ok? Ou seja, os servidores pagos. E não se admitia, alguém que trabalhava de forma paga, não admitia ser chamado de doulos. Então, gramaticalmente, a gente pode traduzir doulos por servo. Mas se a gente pegar o contexto histórico da época, doulos só serve para falar daqueles que eram pertencentes a alguém, ok? Estavam numa condição de escravidão, de fato. Por tudo que nós já estudamos sobre o senhorio de Cristo, seria também fácil a gente chegar à conclusão de que, na verdade, nós deveríamos assumir para as nossas vidas a condição de escravos de Cristo. Outra coisa é que você nunca vai desenvolver vida espiritual de forma adequada se você não compreender esse princípio. Porque quando você não consegue se enxergar como um escravo de Cristo, você começa a escolher no que você quer seguir a Jesus, no que você quer obedecer a Jesus, quando você quer obedecer a Jesus. Se aquilo, começa a avaliar sua condição, sua coragem, as circunstâncias, enquanto você sabe no teu coração pelo Espírito Santo de Deus que você foi convidado a ser obediente a Cristo independente das circunstâncias. Condição de um escravo. Romanos 1, versículo 1, diz assim, Paulo, escravo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Voltando no iniciozinho, Paulo, escravo de Jesus Cristo. Primeiro preciso te orientar, tá? Entendendo que a palavra doulos tem como melhor interpretação escravo, eu queria agora que você lesse todo o início das cartas de Paulo. Todas as cartas que Paulo escreveu, ele fazia o que devia fazer um escravo de fato. Todo escravo, quando escrevia um documento, ele precisava identificar no início do documento quem era o seu senhor, ou seja, de quem ele era escravo. E Paulo faz isso. Em todas as suas cartas, ele manifesta que sua vida está debaixo do senhorio de Cristo. Portanto, que ele era um doulos, um escravo de Cristo. Pega lá todas as cartas paulinas, tá? Dá um desconto para Hebreus, porque Hebreus, segundo a maioria dos estudiosos, não foi Paulo quem escreveu. Segundo a tradição, sim, mas a maioria dos estudos apontam que uma outra pessoa escreveu. No mais, você pega todas as cartas paulinas e você vai ver isso. E é um comportamento presente também na vida dos apóstolos e escritores também. Então você vai lá no início das cartas e você lê até o 3º versículo. E lembre-se que a Bíblia não foi escrita inicialmente com versículos, eles vieram depois para ajudar a gente a entender. O que significa, a localizar, o que significa que esses 3 primeiros versículos são o início de um documento, o início de uma carta é um documento. E então eles se identificam, e Paulo se identifica como Jesus Cristo sendo seu Kyrios, ou seja, se colocando na condição de identificar de quem ele era escravo. Tá ok? Então onde você lê servo, você lê escravo. É a melhor forma, é a mais correta, pode acreditar. Então não tenha
Não tenha dificuldades em entender isso na sua vida, para que você não seja alguém que cumpra apenas o que você deseja daquilo que Cristo ordenou. Na condição de escravo, tendo esse entendimento sobre sua vida, e Paulo teve esse entendimento literalmente. Literalmente. E você e eu precisamos também entender, somos de fato escravos de Jesus Cristo, ou deveríamos ser de fato escravos de Jesus Cristo, não escolhendo no que servir, mas servindo integralmente e não nos justificando diante dele por circunstâncias, mas a despeito de todas as circunstâncias, viver em fidelidade a Jesus Cristo, o nosso Quírios, o Quírios do doulo que somos, do escravo que somos. Que Deus abençoe sua vida. Se você quiser compartilhar também esses estudos bíblicos com outras pessoas, por favor, faça isso. Compartilhe nas suas redes sociais e nos seus grupos de WhatsApp. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua vida.